Vamos agora colocar um pouquinho de número na jogada, que eu sei que é disso que vocês gostam. Para as coisas fazerem mais sentido, né? Bom, nós já falamos ali que tem, já introduzimos ali da onde que veio essas unidades de medida, por que elas mudaram e por que foi importante padronizar. E nós falamos um pouquinho sobre o sistema internacional. Mas agora, vamos entrar aqui no seguinte, ó. A gente tem no sistema internacional, como foi dito antes, ele acaba usando como referência, como é que eu posso dizer, as unidades de medida foram padronizadas pelo sistema internacional, algumas unidades de medida, tá? Existe o sistema métrico decimal, tá? O sistema métrico decimal, ele usa como referência múltiplos de 10, certo? Até aí tudo bem, então isso é uma coisa. Dentro das unidades de medida, deixa eu botar aqui para tu enxergar melhor, ó. Aqui, ó. Dentro das unidades de medida, nós temos aqui o sistema métrico decimal e nós temos o sistema internacional. São duas coisas diferentes, mas estão interligadas, tá? Ó, então, tu tem aqui uma coisa e tem aqui outra coisa. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o sistema métrico decimal. Por ele ser um sistema métrico decimal, isso quer dizer o quê? Que eles serão múltiplos de 10. Tá? Até aqui tudo bem, né? Múltiplos de 10. Certo? Por isso que é um sistema métrico decimal. E depois nós temos aqui uma outra coisa muito importante, que é o nosso SI. O que é o nosso I? Nosso SI é o Sistema Internacional. Sistema Internacional. Nós vamos ver depois uma outra aula específica um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas resumindo, o que é o sistema internacional? O sistema internacional são algumas unidades de medidas que definiram como um padrão. Depois eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre o sistema internacional, porque o foco aqui agora dessa aula são as unidades de medidas. Tá? O que é o nosso sistema internacional? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. É isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, esse aqui é o nosso sistema métrico internacional. Quando se fala em qualquer lugar do mundo em comprimento, sempre se vai usar como referência o metro. Tá, mas estou falando, mas a gente usa quilômetro também, né? Usa como quilômetro, e usa quilômetro também. Usa quilômetro, usa hectare, usa centímetro, usa milímetro, mas o padrão, o internacional, é metro. Certo? Tem que fazer as conversões depois, que nós vamos chegar. Sempre que eu for falar em massa, eu vou usar o quilômetro. Ah, mas quando eu vou na farmácia lá, eu compro remédio em gramas. Sim, ele é uma conversão. Lembra do sistema métrico decimal? Ele é uma conversão. Tu divide isso aqui por 1000, vai te dar em gramas, certo? Ah, e o tempo. Sempre quando uso o tempo, eu sempre vou usar o segundo como referência. O sistema internacional usa o segundo como referência. Tá, mas e a hora e o minuto, como é que fica? Nós já vamos chegar assim em números, tá? Mas esse aqui, ó, é o nosso sistema internacional. Sempre, em qualquer lugar do mundo, se usa essa nomenclatura, com essas unidades de medida e com esse símbolo, certo? Ah, quando eu falo em temperatura, é Kelvin. Mas como assim que eu uso o grau Celsius? Sim, o Brasil usa o grau Celsius. Outros lugares do mundo vão usar Fahrenheit, mas o padrão do sistema internacional é Kelvin. Vou escrever um artigo científico que fala sobre temperatura. Eu não vou usar o grau Celsius aqui do Brasil. Eu vou ter que falar uma linguagem em Kelvin. Como é que eu faço? Eu vou ter que fazer as conversões. Eu faço a conversão e transformo meu grau Celsius para Kelvin. Corrente elétrica, eu vou sempre falar em ampere. Ah, aquele que começa na tomada, né? O que tu mede na tomada ali, com os dois furinhos ali, é tensão, é volts. Quando eu ligo um aparelho na tomada, ele acaba, e ligo esse aparelho, faço ele funcionar, né? Liguei ele na tomada, uma furadeira.
tem ali tensão, volts. Quando eu aperto o botãozinho da frigideira, a frigideira passa a funcionar, ela passa a gerar uma corrente elétrica. Ela acaba a produzir ali, né, um fluxo de elétrons, que é o que a gente mede, a corrente elétrica. Tá? Então, corrente elétrica é uma coisa, tensão é outra, potência é outra, resistência é outra. Depois nós vamos entrar mais fundo nisso, quando a gente entrar dentro do tema de estudo eletricidade, tá? Mas quando eu falo em corrente elétrica, é ampere que eu estou falando. E se eu tenho ampere, eu vou ter volt, eu vou ter potência, eu vou ter tensão. Então uma coisa acaba interligando a outra. Eu não consigo ter um ampere sem ter ali um volt, ou uma resistência, entende? Eu não consigo ter uma hora sem ter um minuto, sem ter um segundo. Então é daqui que deriva tudo, isso aqui é a origem de tudo. A quantidade da matéria, sempre eu vou medir em mol, usa muito da química, né? E a intensidade luminosa é a candela. Então, esse ficou as unidades de medidas, ficaram as unidades de medidas padrão do sistema internacional. Eu estou falando aqui então, ó, esse aqui então para nós é o nosso SI, que é o Sistema Internacional, tá? De unidades de medidas. Em todo mundo usa esse mesmo sistema, beleza? Só que nós estamos falando aqui, que é o mais importante, eu quero que vocês peguem aqui nessa primeira situação, é o nosso principais unidades de medida dentro dos múltiplos e submúltiplos, ou seja, ou prefixos do SI, como tu achar melhor, que são esses daqui, ó. Deixa eu botar aqui. Olha só. Então, quando eu falo em comprimento, um metro, por exemplo, né? Metro é o meu comprimento, certo? Ok, metro, comprimento é metro. Eu vou ter essas unidades de medida aqui. Ó. Quando eu estou falando em metro, ó, tudo aqui está em metro. Por que tudo aqui está em metro? Porque o metro é a minha referência lá no SI. Metro é a minha origem de tudo. Metro é o meu sistema internacional. Então, tudo isso aqui, ó, é metro. Quando eu tenho 1 quilômetro, multiplicador por 1000, né? Eu vou ter igual a 1 metro. Quando eu tiver 1 hectômetro, eu vou ter, multiplico por 100, eu vou ter aqui 100 metros. Quando eu tenho 1 decâmetro, eu vou ter aqui 10, né, que é um multiplicador, então vai ser 1 vezes 10, 10 metros. Quando eu tenho 1 decímetro, eu vou ter multiplicador, o multiplicador vai ser 0,1, então vai ser 1 vezes 0,1, 0,1 metro, 1 decímetro. Quando eu tenho 1 C, né, a gente entende o centímetro como cm, né, tá aqui, ó, cm. O que é esse C aqui? É o cent. Cent. Então, se eu tenho o meu multiplicador de cent é 0,01. Então, se eu tenho 1 cent, vai ser igual a 1 centímetro, que é igual a 0,01. Quando eu tenho 1 m, mas esse m aqui não é de metro, aqui nesse caso aqui é milímetro, tá? Ó, é milímetro. Só que a gente representa o milímetro como 2m. Tá aqui ele, ó. 2 m's, né? Que é o nosso milímetro. Mas qual que é o símbolo do nosso mili? É só o m minúsculo. Então, quando eu tenho 1 m, né? 1 milímetro, qual que é o multiplicador do milímetro? O mili, 0,001. Então, 1 vezes 0,001 é igual a 1 metro. Então, aqui estão meus multiplicadores do meu símbolo, certo? O 1K significa 1000, o 1H significa 100, o 1DA, que é o decâmetro, significa 10, o 1D, que é o decímetro, 1 decímetro significa 0,1, o 1 cent significa 0,01, o 1 milímetro, 1 M, significa 0,001. Aí eu tenho meus múltiplos de base de 10, né? Que eu já vou mostrar para vocês na próxima aula. O que você tem que gravar dessa historinha toda aqui, ó? Anota aí no teu caderno, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que tu tem que gravar, tá? Eles e seus multiplicadores, ó. O quilo tem esse símbolo, tem esse multiplicador. O hectômetro é o H, tem esse multiplicador. O decâmetro tem esse símbolo e tem esse multiplicador. O deci tem o D
e tem esse multiplicador. O centi, nós lembramos do centímetro, tem esse multiplicador. O mili, que é o mzinho minúsculo, tem esse multiplicador. A gente lembra do milímetro, né, quando eu falo em comprimentos, tá bom? Então anota isso aqui no teu caderno, que em seguidinha eu já vou trazer para ti onde é que entra essas bases de ideias. Vamos ir bem devagarinho, tá? Vamos construindo isso aos poucos, devagarinho, sem pressa, para não dar confusão.